Vamos aos Estados Unidos. Aqui já é boa noite, lá eu acredito que tá chegando boa noite, deixa eu ver. Não, ainda tá dia claro ali, ó. Ó, a carinha dele pra quem tá no YouTube. Henrique André, mais um dia de Mundial, teve mais uma estreia de brasileiro. Tudo bem, amigo? Tudo bom, Romano? Você falou 8 horas aí, eu assustei, falei, rapaz, já é a hora do bastidores, perdi a hora completamente, perdi a TVB. Mas aqui, Romano, 5h31. E aqui costuma anoitecer mais tarde, viu, meu amigo? Por volta de 9 horas. Então o dia, ele fica assim por algum tempo ainda. E a gente tá aqui acompanhando essa maratona, né, de jogos do Mundial de Clubes. Hoje teve mais uma estreia de brasileiro. Teve também outra estreia e com vitória de uma equipe sul-americana. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas teve Fluminense em campo, né, Romano? Lá no MetLife Stadium, que é a divisa de Nova York com New Jersey. E agora, voltei do estádio, eu e o Léo Baran, e tô aqui na porta de casa, né? Curtindo agora um pouquinho da casa, dando aquela descansada, porque a bola não para de rolar. Bom, em relação a esse jogo do Fluminense, um amasso, né, Romano? E infelizmente, o Fluminense não conseguiu a vitória sobre os alemães. Eu conversei com vários torcedores antes e também depois da partida. E antes era assim, ó, o empatezinho tá bom demais hoje. Só que depois do jogo era aquele gostinho de, poxa, podia ter feito mais, podia ter ganhado, podia ter conseguido a vitória. O Fluminense bem melhor em campo. E quem chega agora com a gente aqui na turma do bate-bola é o lateral direito Samuel Xavier. E ele vai falar justamente sobre essa estreia do Fluminense e o empate contra o Borussia. Eu acho que a gente fica contente pelo que a gente fez, né? Acho que a gente colocou em prática o que a gente treinou para enfrentar o Borussia. A gente sabe da dinâmica que eles têm, o toque de bola, né? A velocidade deles. Acho que a gente conseguiu neutralizar muito bem isso, e fizemos uma grande partida. Não uma frustração, né? Porque eu acho que pelo jogo, né, a gente fica feliz pelo desempenho, né? Mas eu acho que a gente merecia a vitória, né, merecia os 3 pontos. Mas agora não dá tempo de se lamentar, precisamos descansar, treinar, pra gente poder, na próxima partida, a gente conseguir os 3 pontos, vai ser importante pra gente. Tá aí então, Romano, Samuel Xavier fazendo análise desse jogo e como joga a bola o área. Tem, rapaz, eu acho que o mercado... Eu falei na redação com o representante tricolor aqui da Itatiaia, que é o nosso Alexandre Simões, e o seguinte, Edu, depois do que o Arias fez, o próprio Borussia já vai dar em cima do Fluminense tentando a contratação dele, viu? O futebol é maravilhoso, né, Romano? Você tem 4 equipes brasileiras e na teoria o Fluminense é a mais fraca delas. E na teoria a estreia mais complicada seria do Fluminense por pegar o Borussia Dortmund. Time de Champions League, foi eliminado pelo Barcelona nas quartas de final da Champions League, 4º colocado do campeonato alemão. E o Fluminense, entre os brasileiros, para mim, foi quem teve o melhor desempenho, apesar de não ter tido o melhor resultado, né? Já que o Flamengo venceu o seu jogo, o Botafogo também. Foi um grande jogo da equipe do Renato Gaúcho, merecia ter vencido. O Dortmund não viu a cor da bola e... É o futebol, cara. Quando você menos espera, a coisa acontece. Acho que as estreias dos times brasileiros foram boas, cada um ao seu jeito. Palmeiras também mereceu ter vencido. O Flamengo fez um bom jogo, muito seguro, venceu por 2-0. O Botafogo foi quem teve um pouco mais de dificuldade. Estou muito ansioso pela segunda rodada, quando nós teremos grandes jogos, até onde esse Fluminense pode chegar no seu grupo, o que vai ser um Flamengo contra o Chelsea, qual a colocação do Palmeiras, do Botafogo, se o Botafogo avança ou não. Então, esse Mundial está mostrando pra gente que, sim, os europeus, os gigantes, são bem superiores aos nossos. Mas os europeus de terceira prateleira, e se com muita boa vontade, alguns de segunda prateleira, dá jogo. E tem dado jogo. É verdade. Eu lembrei, quando eu estava vendo o jogo hoje, lembrei do seu comentário na extensão da turma do bate-bola de ontem, justamente sobre isso, falando que, os grandes clubes, PSG, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City, a gente ainda não tem condição de encarar de igual para igual. Mas essa turminha que é da turma de baixo, tem como encarar sim, e a gente está vendo isso nesse Mundial até o momento, Henrique. É isso, Romano. E só para falar os outros jogos de hoje, né? A bola rola daqui a pouquinho, 7 da noite no Brasil. O jogo entre
o Ulsan da Coreia do Sul contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Esse jogo em Orlando, no Inter-Co, né? Que foi o clássico Atlético e Cruzeiro na intertemporada e é também um jogo que interessa ao Fluminense. Um empatezinho aí é o melhor resultado para a equipe do Renato Gaúcho. E pelo grupo E, Romano, teve estreia de Sul-Americano com vitória. O River Plate, ele fez 3-1, rapaz. Enfrentou o Red Diamonds do Japão, 3-1, não deu chances para os japoneses. Começou bem o River Plate. Romano, e a bola segue rolando por aqui. Amanhã, depois, até o dia 13 de julho. E a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, segue marcando presença nos Estados Unidos. E tomara, né, Romano? Com o brasileiro chegando até a final e, quem sabe, dando a tão esperada volta olímpica. É isso aí. Sorte para os brasileiros e valeu e bela cobertura aí nos Estados Unidos, meu amigo.